compasso eu faço essa canção e traço o meu caminho quando eu marco passo. E no pedaço da canção eu faço a marcação e vou mostrar de um jeito fácil. 1, 2, 1, 2, eu deixo tudo pra depois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e agora eu canto pra vocês. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, um sorriso e um abraço no passo do compasso, no passo do compasso, no passo do compasso, no passo do compasso. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o Dan Gonçalves, sou músico, sou educador musical e estou aqui hoje para a gente fazer o nosso segundo workshop de instrumentos de percussão de material reciclado, né? Utilizando as garrafas PET, que assim, a gente acha que a gente vai jogar fora, não vai reaproveitar, e eu vou dar umas ideias para vocês de como a gente pode reaproveitar isso, brincar com as crianças, se divertir e fazer música, que é o mais legal. Tá bom? Vamos lá? Bom, para a gente começar, eu queria mostrar para vocês um recurso muito legal que pode ser muito útil, né, para a gente poder trabalhar, brincar com as crianças, que é o famoso chocalho. O nosso chocalho que a gente pode, fazer de forma bem compacta e de forma muito legal. Então, como é que a gente pode fazer esse chocalho? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, duas garrafinhas dessas, das menores possíveis. Eu nem sei, tem um nome, eu não sei se é pitulinha, não sei. Tem um nome essas garrafas, não sei também. São as menores, né? São bem baratinhas no mercado e tal. E o que a gente faz? A gente vai dar um corte nelas, aqui na metade, como se fosse nessa divisão delas aqui, A gente vai dar um corte aqui. E, como eu falei, eu estou utilizando um estilete, mas para vocês que estão em casa, é legal utilizar, se for trabalhar com estilete, obviamente pedir ajuda ao papai, à mamãe, porque para evitar algum acidente, né? A gente está com uma intenção de brincar e a gente não pode se machucar. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o corte no meio. Uma vez feito o corte, a gente utiliza uma tesoura, tá? Tesoura também, muito importante, cuidado ao manusear a tesoura, que a tesoura também pode causar acidente. Esse tipo de instrumento, a gente não é legal fazer sem o acompanhamento do papai e da mamãe, tá bom? Aí a gente corta aqui ela. Então a gente cortou essa parte de baixo, tá vendo? A gente vai fazer a mesma coisa na outra garrafa. Aí de repente vocês podem perguntar assim, pô, mas Dan, será que a gente pode fazer com outro tamanho de garrafa, outro tipo de garrafa? Poder a gente pode, mas eu acho que para um chocalho a gente não vai ter o mesmo efeito, né, do que trabalhar com essa menor, porque eu acho que ela tem um efeito muito mais legal em relação a um chocalho em si, né? Então o que a gente faz? A gente coloca uma dentro da outra, a gente vai apertando e coloca uma dentro da outra. Assim, ó. Tá vendo? Ela vai ficar pequenininha assim. A gente coloca uma dentro da outra. Só que antes de colocar uma dentro da outra, a gente faz o quê? A gente coloca o que a gente tiver para fazer
fazer o som, né? Eu aqui estou utilizando milho. Vou colocar um pouquinho de milho aqui dentro. Dependendo da quantidade de recheio, vamos botar assim, né? Que vocês coloquem, ela pode ficar mais grave ou mais agudo. Então eu vou botar aqui o que eu acho que é suficiente. Aí a gente entra com ela, uma na outra. Fecha bem, tá vendo? É legal deixar um trechinho, ela um pouquinho maior aqui, entendeu? Uma vez que a gente feche ela, aí a gente pode passar uma fita. Passa uma fita durex. Eu não tenho aquele durex largo aqui à mão, mas seria o ideal. Porque aí ele vai proteger melhor, entendeu? Mas como é para ilustrar aqui para vocês, e é importante a gente chamar a atenção é o seguinte: em se tratando de trabalho com criança, é importante a gente se preocupar sempre que esteja bem vedado, tá? Porque a criança é sempre muito curiosa, então ela vai querer mexer, vai querer abrir. Então, quanto mais seguro estiver, melhor. E assim, se a gente usa uma fita transparente, vai chamar muito mais a atenção da criança, porque ela vai, ao mesmo tempo que ela vai se divertir, ela vai ficar intrigada olhando o interior do instrumento. Ok? Então, ó. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos, ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Sacou? Então, ó, o nosso chocalho de garrafinha PET. Ok? Então essa é mais uma dica. Agora eu queria mostrar para vocês um instrumento. Primeiro eu vou mostrar para vocês o instrumento, tá? Como ele é na verdade, né? O instrumento real. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai elaborar ele, vai fazer ele aqui com a garrafa PET, tá? O instrumento que eu estou falando é esse aqui. Ele é um instrumento muito curioso, porque é um instrumento... Não que ele é um instrumento que a gente utiliza como se tivesse o assopro, né? Mas ele é um instrumento de vocalize. Então, porque, por exemplo, se eu assoprar, ó, não sai som. E se eu estiver fazendo um vocalize, por exemplo, aí sim o som aparece, né? Porque ele funciona pela vibração do som. O nome desse instrumento aqui é kazoo. E esse instrumento kazoo a gente também consegue fazer com a garrafa PET. Ó. Para tocar o kazoo a gente não basta assoprar, ó. Não sai som. A gente tem que fazer exatamente como eu estou fazendo aqui com a boca, ó. Que essa vibração vai de encontro ao instrumento e ele vai soar, ó.
É bem doido, né? Mas é bem divertido, as crianças adoram. Então esse é o kazoo. Esse é o instrumento original. Agora, eu vou mostrar para vocês o kazoo que eu fiz com garrafa PET. Esse aqui é o kazoo. Eu já enfeitei ele aqui de uma maneira que eu achei que ficaria legal. Como eu falei, a gente corta ela aqui. Eu coloquei uma fitazinha azul aqui para dar um acabamento. E vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse instrumento. Primeiro eu vou mostrar para vocês a sonoridade dele. Ele tem um som assim meio rachado, né? As crianças se divertem com esse instrumento. Então esse é o kazoo de garrafa PET. Como é que a gente vai fazer esse instrumento? Vamos lá. Para fazer esse instrumento, primeiro, a gente precisa de um detalhe muito importante. A gente precisa de uma tampinha, né, de garrafa PET, uma tampinha comum, como todo mundo conhece, só que a gente precisa cortar, fazer um furo redondo assim nela. Tá vendo? Porque é exatamente aonde a gente vai assoprar, para a gente ter o som. Ok? Ah, mas como é que eu vou fazer esse furo? A gente pode fazer, ó. Algumas pessoas utilizam obviamente, volto a dizer, com a orientação do papai, da mamãe, de um responsável, tá? É muito importante que a gente tenha, na hora da gente confeccionar esses instrumentos, a presença de um responsável, papai ou da mamãe, para ajudar a gente, tá bom? Na feitura dos instrumentos. Então, algumas pessoas utilizam um ferro de solda, outros utilizam o próprio estilete para cortar. Eu cortei o meu com estilete, com, obviamente, muito cuidado, e cheguei a esse ponto aqui. Então esse é o segredo do nosso kazoo de garrafa PET. Esse furinho aqui. O kazoo em si, a gente pode pegar qualquer garrafa. Deixa eu ver aqui uma garrafa bacana para a gente pegar. Vamos pegar uma... Eu fiz numa verde, vamos fazer numa transparente, numa menor. Eu acho que essa aqui é de 1,5 litro. Ok? Vamos fazer. E sempre o mesmo esquema. A gente vai cortar aqui no limite dessa voltinha. Tá vendo? Da garrafa. Ok? Cuidado também ao manusear a tesoura, tá? A tesoura pode ser perigoso. Mas ó, a gente corta ele assim, né? Lembra como eu falei do bloco sonoro? É exatamente um bloco sonoro. Eu falei do bloco sonoro e do petfone, lembra? O petfone a gente fez as franjas, né? Isso no outro workshop. A gente fez as franjas, mas esse aqui a gente vai deixar assim, como se a gente fosse um bloco sonoro pronto. Aí o que a gente faz? O segredo está aqui, ó. Eu vou trocar a tampa por essa que eu já furei, né? E aqui tem o outro segredo. A gente pega um pedaço de plástico, qualquer plástico, tá? Qualquer plástico, sacola de mercado, qualquer uma. A gente pega e a gente coloca em cima aqui da garrafa, fazendo esse efeito bem esticado, ok? Bem esticadinho assim, ó. Tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente tampa ela com a garrafa, com a tampinha furada. Ó. Tampei. Aí esse excesso aqui, o excesso a gente tira para fazer um acabamento legal. Se for o caso de precisar utilizar a tesoura para fazer o acabamento, a gente faz. Ó. Enfim, eu tô só sendo mais objetivo aqui para vocês. Obviamente,
que vocês em casa, vocês vão fazer esse acabamento com mais capricho, né? Tô tentando aqui fazer para ficar mais legal de vocês observarem. Aí, mais um segredo do casulo de garrafa PET. Vocês estão vendo que ela está bem esticadinha aqui. A gente vai pegar o dedo mindinho, obviamente sem unha, porque a intenção é não furar o plástico, e a gente vai fazer como se fosse uma barriga nele. A gente vai apertando até fazer uma barriguinha. E essa barriga é que vai dar esse detalhe do som, desse somzinho rasgado, entendeu? Então, ó, a gente faz assim, essa barriga, tá vendo? E esse é o detalhe do nosso casulo de garrafa PET. Esse é o original. O original, obviamente, é mais agudo, mas o nosso... Então, quanto mais, ó, deixa eu tentar fazer com outro tipo de plástico. Vamos ver se funciona. Vou pegar aqui, ó. E o legal de tudo, pessoal, é quando a gente está confeccionando esses instrumentos, é legal a gente também fazer do nosso jeito, né? Vamos supor, eu estou utilizando esse tipo de plástico, vocês podem tentar fazer com um outro tipo de plástico também, para, sei lá, chegar numa sonoridade que seja mais legal para vocês, né? Ó, botei aqui um outro plástico, vou fazer a barriguinha. Não pode furar. Ó. Olha como é que já mudou. Você tá vendo? A diferença do plástico. Olha como é que o som já mudou, ó. Ele funciona como se fosse assim, algumas crianças dizem que é a voz do parto rachada, né? Outras crianças maiores já acham que tem a ver com trompete. Enfim, aí a diversão é ilimitada. Então essa mais uma ideia. Quanto mais a gente conseguir a barriguinha, o som fica mais legal. Então esse é o casulo de garrafa PET. Mais uma ideia. Aí, existem algumas garrafas que a gente encontra por aí, que, por exemplo, elas já são por si instrumentos prontos. A gente não precisa fazer nada. Então, por exemplo, eu ganhei essa garrafa aqui. E essa garrafa de água mineral, ela já é um instrumento pronto. Sabe qual é esse instrumento? É o nosso famoso, ó, reco-reco. O que eu fiz? Eu peguei um esses pauzinhos que vem em comida japonesa, né? Esqueci o nome, o nome desse pauzinho, mas geralmente as pessoas têm esse pauzinho. A gente também pode utilizar um pauzinho de churrasco, né? De espetinho de churrasco, obviamente sempre, volto a dizer, com cuidado. E esse pauzinho vai servir como a nossa baqueta aqui, para a gente poder fazer o reco-reco. O segredo do nosso reco-reco de garrafa PET é o seguinte: quanto mais ranhuras tem a garrafa, melhor vai ser o som do reco-reco, né? Para a gente poder trabalhar com as crianças, o mais legal de tudo é que tenha, obviamente, muitas cores. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei umas fitas coloridas aqui dentro, tá vendo? E essas fitas coloridas vão dar esse efeito visual para as crianças. Quando a gente estiver tocando o nosso reco-reco, as crianças vão estar manuseando o instrumento, que é um instrumento que já está pronto, volto a dizer, né? Quanto mais ranhuras tem a garrafa, melhor vai ser o som. A criança vai tocar e vai se distrair com as fitas, ok?
a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tibum chua, tibum chua. A baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tibum chua, tibum chua, tibum chua. Sacou? Um instrumento pronto. A gente só tem que dar uma elaborada nele. Quiser fazer uma decoração também, pendurar umas fitas, alguma coisa, um recurso também que a gente pode utilizar, botar umas fitas penduradas, de repente com o nome da criança para chamar atenção. E é sempre uma diversão garantida. A criança vai adorar fazer esse tipo de atividade, principalmente com um instrumento que teoricamente é seguro, né, para poder brincar e é um recurso também percussivo, musical. Tá bom? Reco-reco de garrafa PET. Vamos lá. Seguindo. Seguindo aqui, a gente... uma vez me perguntaram assim, bom, mas Dan, a gente consegue aproveitar todas as partes da garrafa? Por exemplo, quando a gente vai jogar uma garrafa PET fora, a gente consegue aproveitar todas as partes dela? Olha, eu vou dizer muito particularmente por uma experiência minha. Eu consigo aproveitar todas as partes da garrafa, porque eu, pensando aqui, matutando... Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente utilizou essa parte daqui de cima para a gente fazer os nossos blocos sonoros, né? O nosso PET fone, e a gente utilizou essa parte de baixo para a gente poder fazer o nosso coquinho, né? Vou recapitular para vocês. Por exemplo, nosso bloco sonoro, a gente corta em cima. Não, esse aqui é o PET fone. O bloco sonoro é esse aqui. Vou mostrar um que já esteja decorado. Bloco sonoro. Sacou? Com a tampa, o som vai vir por aqui e vai ser amplificado para a gente ter uma acústica legal. Bloco sonoro. Utilizando a parte de cima da garrafa. A parte de baixo, a gente fez... Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Aqui. Os nossos coquinhos. Lembra? Ah, mas o que é isso, Dan? Para a gente poder simular com a garrafa PET o barulho do coco. Esse som mais agudo do coco vai estar associado a quanto mais duro for o material, quanto mais dura for o fundo, mais duro for o fundo da garrafa, vai ser melhor. A gente tem uma sonoridade legal. Então, a gente utilizou a parte de cima para fazer os blocos sonoros, a parte de baixo para fazer os coquinhos, e também com a parte de cima, eu disse a vocês que a gente fez o nosso PET fone, tá? Ó. O instrumento que esses instrumentos a gente fez no outro workshop, né? Aí, como eu estava falando, será que a gente consegue aproveitar a parte toda da garrafa? Então, o que faltou da garrafa? Faltou o meio. Essa parte do meio. Será que a gente consegue utilizar essa parte do meio para fazer alguma coisa? Olha, eu com as minhas maluquices, eu fiz isso aqui, ó. O que seria isso aqui? Eu cortei um molde e fiz castanholas para a gente poder... O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Sacou? A gente consegue fazer castanholas com essa parte do meio da garrafa. Pô, mas Dan, como é que eu faço isso? A gente fez o seguinte. Eu trouxe um molde para mostrar para vocês. Eu bolei esse molde aqui, ó. Eu fiz esse molde, eu recortei esse molde. Tá vendo? Em papelão.
A gente pega esse meio da garrafa aqui, a gente cortou, coloca aqui, né? Recortou, a gente fica com esse formato. Aí o que eu fiz? Eu colei 2 tampinhas aqui, ó, uma de cada lado aqui na extremidade do molde, e a gente fez 2 castanholas para a gente poder usufruir atividades diversas com as crianças. As crianças adoram as castanholas. Um detalhe muito importante para a gente poder conseguir essa aderência da tampa no pedaço do plástico, porque mesmo com cola quente, para isso grudar é complicado. Então o que eu fiz? A gente pega um estilete, só a pontinha do estilete, e a gente faz umas ranhuras, tanto no pet quanto na tampa, entendeu? Para ficar áspero. E quando ele fica áspero, aí sim a gente consegue uma aderência legal para a gente poder ter o efeito das nossas castanholas. Sacou? Mais uma ideia: castanholas com garrafa PET. Então, meus amigos, essas foram as ideias que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês curtam, e assim, essa experiência dessas ideias que eu passei para vocês não são ideias minhas, são ideias que circulam pela rede. Eu estou querendo compartilhar isso com vocês porque eu já tive essa experiência com as minhas crianças e funcionou super bem, e eu tenho certeza que vai ser uma diversão não só para educadores, mas para você em casa, pai, mãe, quiser brincar, quiser aproveitar essas garrafas que você joga fora, né? A gente acha que não tem serventia, mas a gente pode fazer instrumentos com elas, e a gente pode se divertir também, e sempre com música, tá bom? Tchau, gente! Obrigado! Como é bom ser diferente. Imagina só se a gente fosse todo mundo igual. Isso não seria legal. Um é gordo, o outro é magro. Um é alto e o outro é baixo. Um é preto e o outro branco. Um enxerga e o outro nem tanto. Como é bom ser diferente. Imagina só se a gente fosse todo mundo igual. Isso não seria legal. Um é fraco e o outro forte. Um mora lá no sul e o outro lá no norte. Um é meigo e o outro é arisco. Não importa, é seu amigo. Diferente de mim, diferente de você, eu agora sou feliz, porque pude perceber que eu tenho um amigo e sei que ele é diferente.